Bom dia, boa tarde, muito boa noite para vocês que estão conosco aqui no canal. Muito obrigado. Tá passando o avião, mas dá pra gente falar. Que todos, mais uma vez, né, que todos tenham um excelente ano, sem problemas, muita alegria. Tô aqui nessa área fazendo tratamento de solo, né? Observe vocês que eu estou colocando aqui os poliços. Isso aqui é material triturado, é resto de acerola da vizinha, é bagaço de coisas que a gente vai sobrando aqui da horta e a gente não joga nada fora, né? Tudo a gente tritura e vai virando adubo. É um adubo excelente que não tem a vantagem de não ter os bichos, né? As desovas de inseto que a gente já teve com esterco de vaca, e nós já tivemos muito problema por aqui, muito problema. E desde que eu parei de usar o esterco de vaca aqui, eu tive uma paz fenomenal, coisa de doido. A aplicação de defensivo caiu, digamos aí, 90%, né? É um esterco bom, esterco de vaca, mas ele tem esse problema. E quando eu uso aqui, eu uso o esterco de vaca industrializado, né? Que dessa forma ela passa num forno, né? Numa temperatura alta e as ovas, né? Os insetos que estão contidos no meio do estrume acabam morrendo, né? E esse adubo aqui é um adubo de longa duração e ele vai começar a produzir algum efeito dias. Mas não tem problema que minha terra não está degradada, é uma terra que está bem tratada e ela tem nutriente necessário para fazer com que as plantas vão se desenvolvendo normalmente. Aqui nessa linha de alface nós temos a aplicação de... Aqui tem esterco de galinha industrializado e o adubo não nitrogenado, né? Faz bastante tempo que eu venho evitando o uso de adubo nitrogenado, porque esse material aqui tem nitrogênio suficiente. E quando a gente usa adubo muito nitrogenado, a gente acaba colocando na planta um excesso de hidratação, um excesso de umidade, e a planta acaba não desenvolvendo muita fibra e ela passa a ter um sabor, digamos, menos bom, né? Eu, particularmente, eu gosto de uma verdura com sabor bem forte, né? Buscando aquele sabor natural da verdura. E quando a gente usa adubo muito nitrogenado, a verdura cria muita água, ela desenvolve, cresce muito, não tem muita fibra e acaba não tendo assim o sabor de verdura natural, né? Então é por isso que eu venho diminuindo consideravelmente a aplicação de adubo nitrogenado. Eu não tenho a cabeça aqui o adubo que eu estou sendo utilizado, a fórmula dele, mas eu vou colocar na tela, tá? Não tem nada aqui. Eu vou colocar na tela para vocês saberem o adubo que eu estou utilizando aqui. E quando eu postei essa foto aí no Face, muitas pessoas entraram em contato comigo, me ligaram, outros mandaram mensagem, querendo saber o que eu apliquei nessa terra para ela ficar branca desse jeito. Ocorre que há bastante tempo eu não tinha colocado o calcário aqui nessa terra, né? E o calcário aqui do Japão, ele é aditivado, né? Ele é bastante cálcio, ele tem pouco magnésio, né? E o que acontece? Eu gosto mais de usar o cálcio. Eu tenho tido melhor resultado, melhor desenvolvimento de planta e sabor. O que me importa muito não é a beleza. E os meus clientes aprenderam a acostumar com essa minha ideia. Não é a beleza que importa na planta, é o sabor e a qualidade nutricional. E o cálcio tem promovido uma situação bem agradável. E a aplicação do calcário é muito bom também, porque nós precisamos do magnésio, nós precisamos dos nutrientes que estão no calcário. E fazia muito tempo que eu não colocava, e nessa área, então, nessa aplicação que vocês viram aí na foto, foi colocado 30 quilos de calcário nessa área aqui, nessa estufa atrás, né? Tirando a pimenta, e mais ou menos 10 quilos de cálcio, tá? Por isso que ficou branco desse jeito, foi uma quantia bastante generosa. E já faz algum tempo
porque para que o calcário, o cálcio faça efeito bom, para estar no auge, ele leva mais ou menos, ele começa a trabalhar com 30, mas o ponto dele vai para 60 ou 90 dias. E mesmo que para isso aconteça, é necessário a aplicação de água. E eu não gosto muito também de ficar aplicando muita água, porque a água força a adubação a descer para o fundo do solo, né? E acaba perdendo a força ali no ponto que a gente precisa, em torno dos 20, 30 centímetros de terra, que é o que a gente precisa, né? Então eu evito colocar água. Os meus vizinhos ali em cima, ele planta, ele só coloca água 2, 3 vezes no início que ele coloca as mudas no chão. Depois ele já não coloca mais água até a colheita. E a verdura dele é sensacional, não precisa nem lavar, né? E a minha ideia é chegar a esse ponto, né? Querer descobrir um jeito de colocar o mínimo de água possível. Essa rúcula que está do lado aí, ó, nem tem sistema de irrigação. Ela está sendo irrigada no máximo uma vez por semana. E veja o tamanho, ela está muito grande já. Está no ponto de colheita, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, com a aplicação do cálcio, do calcário, e esse adubo é a adubação do solo, né? Nós estamos tornando o solo forte para que as plantas, né, se desenvolva forte e evita morrer. O cálcio, o calcário, o adubo orgânico não mata doença. Muita gente me perguntou se aquilo que eu coloquei para matar a doença do solo, para que a planta não fique doente. Não. Esses nutrientes, o cálcio, o calcário, o adubo orgânico, não mata a doença, tá? Ele vai tornar a terra forte para que a planta se desenvolva com força e não sofra o problema da doença, né? Mas que ocorre é a antracnose, né? O podridão. É o que mais ataca as plantas. E também vem o oidio, né? Que é a podridão das plantas, né? O oidio, o milde, tudo isso ataca as plantas e causa sérios problemas. E o calcário não evita isso. O excesso de calcário pode até favorecer a presença dessas doenças nas plantas, né? Desses fungos. E aí você tem que usar os defensivos. Você pode usar a cauda bordaleza, né? O Aikibordo, que se fala aqui no Japão, IC Bordo. Eu vou escrever na tela. Vocês podem procurar nas lojas online aí, todo lugar que tem para vender, né? O nome da cauda bordaleza. Eu não gosto de usar a cauda bordaleza devido à dificuldade que ela tem de se dissolver. Então eu prefiro usar o Z-bordo, o M-bordo, né? Que são também uma cauda bordaleza, mas mais química, né? E ela também pode ser até utilizada na adubação, na plantação orgânica para os padrões do Japão. Mas é isso aí, eu vou na sequência mostrando para vocês. Agora eu estou fazendo a fertilização do solo, concluindo a fertilização do solo. Depois eu vou passar a máquina, levantar os canteiros, aí vou fazer a fertilização para as plantas com adubo químico. E o adubo químico que eu vou utilizar não usa nitrogênio, que eu vou estar mostrando para vocês na tela. Veja aí, nessa imagem que eu estou passando, como que fica a terra depois de bem levantada, depois do canteiro bem batido, né? O canteiro já está levantado, retinho que nem o nariz de quem fez, mas está aí. É que tem lugar que a máquina vem muito fundo, né? E o terraceador encosta no chão e ele balança. Então é difícil segurar. Ali eu dei uma consertada, vamos ver se vai ficar bom. Mas uma máquina dessa faz um trabalho excelente. Tá aí o trabalho feito, né? Uma levantada de canteiro excelente, veja só a altura, né? Quase 2 palmos. E agora eu vou dar sequência jogando o adubo químico na superfície. Ultimamente eu tenho dado preferência em jogar o adubo químico na superfície, em vez de incorporar no chão. Quando eu vou pôr plástico, é claro. Quando eu não vou pôr plástico, eu incorporo, porque assim não tem o problema da evaporação, né? Mas vai ser colocado plástico, então o adubo químico eu vou jogar na superfície, que vocês vão ver na sequência. A terra já está pronta, o canteiro está certinho, já passei o rastelo, dei uma alisada.
E agora eu estou fazendo a adubação, né? E o adubo que eu estou utilizando aqui é 0,2118. 0,2118. Adubo não nitrogenado, como eu já disse. Estou jogando em cima aqui da terra para poder depois pôr. Quando eu estou pondo plástico, eu não estou fazendo uso de adubo, eu não estou incorporando adubo no solo, né? Porque eu estou acreditando que assim eu estou tendo melhor rendimento. Isso é o tempo que vai dizer, né? E na mandioca foi feito desse jeito e eu acredito que contribuiu bastante para uma produção mais alta. É isso aí. Vou pegar mais um pouco de adubo. Mas é isso aí. Vocês estão vendo então 0,18, um adubo meio forte. E esse adubo ele é feito com resto de material curtido, resto de esquemona. E esse adubo pode ser usado na agricultura orgânica para os padrões do Japão. Aqui tudo se aproveita, né? Vocês já observaram que eu aproveitei os poliços, os restos de material triturado aqui da horta, né? Isso dá mais trabalho do que economia, mas a gente usa adubo bom, adubo que não causa problema, né? E aqui esse plástico foi usado para plantar beterraba no ano passado. Essas furação foi feita com o meu furador, do que eu desenvolvi aqui mesmo. Mais tarde eu mostro em um outro vídeo. E a gente põe um pouquinho a terra desse jeito, porque esse plástico vai ser aproveitado ainda para plantar beterraba no verão. O correto, esse plástico é semelhante a esse, né? O correto seria usar agora, que ainda está frio, usar ele com a parte preta para cima. Mas como essa beterraba ainda vai pegar verão, então o ideal é manter ele virado branco para cima para refletir o calor, para a beterraba durar mais tempo. São coisinhas assim que a gente vai aprendendo, né? E tem que aproveitar mesmo, porque esse plástico é muito caro. Eu vou plantar beterraba agora, quando acabar essa beterraba, eu vou plantar beterraba nele de novo lá fora. Gente, é muito vento. Nós estamos com vários plásticos rasgados. E esse ano foi corrido demais. Não deu tempo de trocar os plásticos. Mas vamos ver se daqui até o começo do verão a gente acaba trocando, mesmo que seja uma época. Vocês estão vendo eu preparar essa terra, ajeitar tudo, deixar o plástico em ordem. Mas nós só vamos plantar beterraba aqui lá pro final desse mês ainda. Por agora não vai ser plantado, porque tem que respeitar aquela regra do equinócio. Normalmente o equinócio aqui para nós é dia 15 de janeiro, né? Mas o que acontece? Eu prefiro aguardar um pouco mais, então eu só vou pôr semente de beterraba aqui no fim do mês. Então toda planta de ciclo longo, como beterraba, couve, salsa, né? Tem que ser respeitada essa regra por causa da floração. Se você plantar depois dessa data do dia 15 de janeiro, essa planta provavelmente a possibilidade dela florir é mínima. Se florir alguma coisa, é bem pouquinha coisa. E se você, para quem plantou essas cultivar antes dessa data, certamente, em alguns casos, pode ser que nem colha, porque no caso da couve, eu já vi gente plantando couve, eu tenho que ir lá para o mês 3, mês 4, essas couves já vai estar soltando flor com 20 centímetros de altura, tá? Então, para quem vai plantar cultura de ciclo mais longo, é bom então respeitar essa regra do equinócio, que é datada de 15 de janeiro, tá? Mas eu por questão de cautela, eu espero. Médio, faz assim, bye bye, cara.
Vocês viram que é rapidinho, né? Com a maquininha no jeito. É o que? Com a maquininha no jeito é rapidinho pra gente fazer um canteiro desses 50 metros. Que aqui é 50 metros porque nós temos uma área de serviço ali. Então aqui dá 50 metros. É rapidinho, o canteiro tá prontinho. Ainda hoje eu vou plantar rabanetinho aqui nessa terra. Esse pesa, esse moço pesa. E ele só anda em cima do canteiro, ele não anda no corredor. Né, Joe? Fala bye bye pra câmera. Fala. Facinho, né? Facinho, facinho, facinho. Fazer um canteiro de rabanete com alguns equipamentos bons ajuda. Essa maquininha eu comprei nas lojas online, mas ela não era boa. Eu tive que adaptar ela, mexer tudo nela para que me atendesse. Agora tá boa, tá derrubando o cimento certo. Estranha a minha camisa não, viu? Essa camisa eu não mudei de lado não, continuou mesmo. É que são as camisas velhas que eu tenho e eu uso no serviço, viu? Não se preocupa com a cor não. Bem, eu tô aqui limpando a beterraba e aproveitando para tirar as mudas e replantar o local onde não nasceu, né? Porque a Andrea plantou essas beterrabas aqui e ela não... E o tempo tá doido, né? O tempo tá doido não, é normal essa época o tempo oscilar dessa forma que está, mas o problema é que tá caindo muito a temperatura em determinados dias. Nós estamos com a temperatura girando aí na casa dos entre 5 e 22 graus. Então é um negócio meio louco, né? Mas é normal. É normal. Vamos dizer que é normal porque é o Monte Fuji que dita a regra da temperatura aqui nessa região. Então quando ele solta uma friagem de lá, esfria, né? Solta as neves de lá, esfria. E quando chove muito, esquenta. Choveu, esquenta. Parou a chuva, começa a esfriar. Aí esfria, 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 daí a pouco esquenta de novo. E assim, haja corpo para aguentar, né? Haja gente para aguentar, a saúde fica comprometida. Mas isso que eu estou fazendo aqui é plenamente legal, é certo, é justo, né? Pode ser feito. Estou aproveitando que, como foi plantado, estava quente e de repente a temperatura caiu muito. Nasceu bem, razoável, mas nasceu abaixo do esperado. E ficou muita muda, né? Muitos buracos aqui, muitos que não germinaram, né? Mas tá bom, a quantidade está satisfatória. E essas mudas que tá aqui, ó, muda boa, pode ser replantado aqui ou até tirado e levado para outro local. Quando o clima tá desse jeito, é ideal a gente fazer muda, dá mais resultado. Faz as mudas no pote, na bandeja de 200 e aí traz para cá, leva para a área de plantio definitivo depois. Mas é muito mato, né? Que significa que não tá faltando adubo. Então é isso aí. Vou encerrar e deixar esse vídeo por aqui, né? Vou limpar tudo até lá atrás, aproveitar que tá chovendo. Eu tô em meio de lado porque do lado de lá tá tendo uma goteira. Mas é a vida da gente, né? Esse trabalho, essa planta que vocês estão vendo aqui
É uma planta aqui da Ásia, muito consumida aqui na Ásia. O nome é em japonês, em português isso aqui chama-se... Ah, meu Deus do céu, como que chama? Espinafre de água, tá? Espinafre de água. Em japonês, ensai, tá? Ensai. Ensai ou enchai, né? Dá pra gente ler como ensai. E é uma verdura que os japoneses estão apreciando bastante também, né? Antes eles não consumiam, assim como já estão consumindo couve e rúcula em boa quantidade. Está ajudando bastante a gente na loja, né? Mas como eu ia dizendo, vamos deixar esse vídeo por aqui, já ficou meio comprido, né? E eu contei para vocês aqui nesse vídeo a história dessa beterraba, como que eu plantei, o tratamento de solo, que as pessoas me perguntaram bastante o que foi colocado aqui, né? Nesse vídeo que eu vou ser lançado logo após esse, né? Vai ter outro vídeo que eu estou explicando para vocês o porquê que as verduras estão tão caro, né? Por que as verduras estão tão caro? E há quem diz não, o Ministério da Agricultura soltou uma nota dizendo que o adubo está muito caro e que os agricultores economizaram no adubo e é por isso que a produção foi baixa e acabou ficando caro. Não foi isso que aconteceu, os adubos foram colocados normalmente, mas vocês vão ver nesse outro vídeo por que as verduras estão tão caro, o porquê que está acontecendo. Então, fique conosco, curta, compartilha, ajuda a gente aí, dá uma força, porque a graninha que cai do YouTube tem ajudado, tá bom? Deus no comando, né? Deus no comando, a gente consegue, a gente vai, como é o caso que vocês vão ver nesse vídeo eu falando sobre a couve-flor, o broccoli, que eu tinha perdido a esperança que eu ia colher. Então, no mais, eu desejo muito que a paz de Deus esteja com todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.